boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos entrando. Vou colocar aqui no comentário do que a gente vai falar hoje. Vamos chamando os amigos, vão chegando. Como seria você ser contribuição nesta live? Não é mesmo? Oi, Neuza, tudo bem? Que bom te ter aqui. Hoje a live é sobre corpo, como aprender a se relacionar com o nosso corpo. Então sejam bem-vindos, vamos entrando. Vou mandar alguns aviãozinhos para as pessoas irem entrando, se conectando. Como seria vocês estarem aqui conosco nesta live para contribuir conosco? Oi, João, tudo bem? Oi, Josi, vamos entrando, vamos mandando aviãozinho. E ainda estamos na jornada do relacionamento e hoje nós falaremos sobre corpo, como se relacionar com o nosso corpo. Eu vou ter aqui uma grande contribuição, que é a Maqueles Medeiros, que foi a minha primeira facilitadora de barras de Axis. Sou muito grata a ela por ter encontrado ela na minha jornada no Access Consciousness. Então, fico muito feliz de receber ela aqui. Deixa eu mandar até um aviãozinho para ela, para que ela entre. Mandem aviãozinhos para quem vocês acharem contribuição, tá? Tá me ouvindo bem, me vendo bem, Josi? Me dá aí um okzinho. Caso tu estejas aí me vendo e me ouvindo. Deixa eu mandar para algumas outras pessoas aqui. Vamos entrando, nos conectando. Vamos ficando bem à vontade. E quem já está acostumado com as lives aí da semana, chegou, respira. E respira assim, ó. Oi, Pati! Amanhã eu vou estar recebendo aqui no meu Instagram a Patrícia Paixão e falaremos sobre Axis e prosperidade. Vai ser top também, amanhã às 18h30. Então, bora lá, que está só começando, não é mesmo? E eu quero dizer para vocês, oi Giazinho, tudo bem, meu amor? Eu quero dizer para vocês o quanto é importante a gente aprender a escutar o nosso corpo. Hoje eu falava na academia para minha instrutora que eu não vou para a academia fazer exercício se o meu corpo diz que aquele dia e aquele horário não é legal. Por quê? Por que as pessoas adoecem? Porque elas não escutam o corpo. Então, como é importante a gente se conectar com o nosso corpo, se conectar com a nossa energia. E eu vou dizer para vocês que eu e a Josi, a gente vai fazer a classe de barras dia 29 com o João Vargas, Bianca Lemos e Monique Hanoff. E a gente havia falado em ir de carro, só que hoje eu me conectei comigo mesma e veio aquela energia. Oi, Simone! Com aquela energia de que seria melhor a gente ir de Uber. E eu falei para ela, amiga, vê se expande para ti a gente ir de carro ou ir de Uber. E aí eu mandei um áudio para ela e na mesma hora ela nem tinha ouvido o meu áudio, ela mandou, amiga, eu acredito que seja melhor a gente ir de Uber. Então, para ver o quanto os corpos também se conversam, né? Deixa eu mandar mais uns aviãozinhos para que a gente seja mais contribuição, né? E vão colocando aí as dúvidas de vocês que vocês tenham sobre Axis, sobre como se conectar com o corpo, né? Sobre como a gente ter entendimento. A Maqueles entrou, eu vou chamar ela para esse papo gostoso, leve,
Então, Kelly, vamos respirando, baixando as barreiras de julgamento, vamos ficar leve. Não tenham expectativas sobre a live. Oi, Maqui! Oi, tudo bom? Olha que conexão! Blusinha de gola alta branca! Com esse friozinho, né, Vivi? O que mais é possível? Como pode Gratidão. melhorar? Maqui, gratidão por ter aceito esse convite, porque eu acredito que quanto mais a gente falar de corpo, de conexão, eu estava dizendo para a galera que tu foi minha primeira facilitadora. A Maqui foi minha facilitadora em barras de axis e facelift energético. E lá, quando eu fui fazer, eu descobri que ela também era reikiana como eu. A Maqui é fisioterapeuta, então depois ela vai contar um pouquinho. E nada vem na vida sem que seja aquela energia, né, Maqui? As pessoas se conectam pela energia. E eu nunca havia feito barras de axis. Eu vi a Maqui falando sobre barras numa live das mulheres que fazem POA. E eu acabei fazendo a classe com ela. E eu quero te dizer que eu estou muito feliz que agora, dia 29, eu me torno facilitadora. Eu vou fazer minha terceira classe. E o que mais é Uau, possível? como pode melhorar? Então, Maqui, te Ah, apresenta esse aí mundo para a é galera. maravilhoso, né? Eu só digo uma coisa, não entrem no mundo da energia, porque isso vicia e a gente não quer mais largar a mão, né? De acessar facilidades. Verdade. Te E, apresenta aí, Maqui. bom, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida. E o que seria isso, né? Facilitadora de qualidade de vida. Enfim, comecei minha formação como fisioterapeuta, né? Reabilitando. Depois eu fiz uma pós em osteopatia, que foi onde eu aprendi que o corpo ele tem essa capacidade de autocura, que é um dos princípios da osteopatia, né? Aprendi a ver o corpo como um sistema também, que não existe isso, tô com uma dor no tornozelo, vou lá e trato o tornozelo, né? Tô com uma dor de cervical, vou lá e trato a cervical e resolvo. Não, o nosso corpo é muito mais do que isso, né? E aí aos poucos eu fui, como tu mesmo comentou, eu já tinha contato na adolescência com livros de programação neurolinguística, com bioenergética, mas profissionalmente eu assumi assim essa minha vida de trabalhar de forma holística com o Reiki. E depois quando eu passei por toda uma formação de constelação familiar, que novamente a gente percebe que existe um sistema. Então, na verdade, a gente vive num sistema que é a comunidade, a gente vive num sistema que é a família, e o nosso corpo trabalha num sistema, né? E todo sistema tem uma consciência. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, É né? verdade. Então, o que hoje eu faço? Eu alio as minhas técnicas, diversas técnicas, muitas do Axis Consciousness. Hoje, na verdade, se tornou a menina dos meus olhos, né? Eu tenho estudado muito e foi como eu disse, né? Isso vicia. Tanto que tá aí, a Vivi não faz um ano que fez a primeira formação comigo, que foi antes de eu me mudar para cá, e Verdade. já está virando facilitadora. E é bem isso, né? A gente vai escolhendo. E quando tu falou assim, ai, a gente está em conexão. E quando que a gente perdeu, Vivi? Será que algum dia a gente perdeu essa conexão? Não. Porque todo mundo vai se emaranhando, né? A gente vai tendo contato com clientes, com alunos, com colegas, uma hora aprendendo, outra hora ensinando. E a gente vai se conectando com tudo isso. Então, assim, ó, é uma imensa alegria saber que tu tá se tornando facilitadora agora, né? Estou Mais muito uma feliz. colega gera. Nossa, Uhum. Porque isso expande muito, né? Não é só quem a gente forma na classe que expande. Não, é uma expansão de mão dupla, né? Energeticamente, todo mundo sai ganhando. verdade. E coincidência que hoje, de noite, às 8h30, tem uma live de novo no Mulheres que Fazem POA, que aí é Veja para bem. falar sobre processos corporais. Então, viu como tudo está sempre conectado. É E eu tô verdade. adorando essa tua pegada com relacionamento, né? Tu tá com diversas lives sobre relacionamento. E eu também tô olhando para isso com outro olhar, né? Porque a gente tem formações parecidas e também tem ferramentas bem diferentes umas das outras. E ainda bem, né? Viva essa diversidade de ferramentas e de infinitas possibilidades. E É aí, tu tem verdade. toda essa pegada de coaching, né, para trabalhar com isso.
E eu tô no mês que eu tô trabalhando mais os processos corporais, né? Adoro. Porque quando a gente fala em relacionamento, acho que antes de qualquer coisa é o nosso relacionamento com a vida, com o nosso corpo, né? Com a nossa, com o nosso ser infinito que vem antes de pensar em se relacionar com o outro. Primeiro tem que arrumar a casinha, né? Aquela história, Ah, arruma o jardim que as borboletas vêm. nossa, muito. Faz muito sentido. Olá, galera que está entrando. Aí eu Vocês também entrem nem cumprimentei ninguém. e respirem. Respirem profundamente, segura e solta, ó. Ah, baixem as Inclusive quem barreiras. Para vos quem fala aqui, né? baixem as barreiras do julgamento, da autocrítica, de qualquer coisa que seja dita aqui que não vá com o que vocês concordam, tá tudo bem. São pontos de vista, Vocês né, não têm Marcos? que concordar, né? Não, vocês não Exato. têm que concordar com nada mesmo, tá tudo certo, né? E nem comprar pontos de vista, né, Mar? E entrando já nos Exatamente. pontos de vista, Mac, a gente passa por um processo desde a infância, né? De comprar ponto de vista, ai, que eu sou gorda, que eu sou magra demais, que eu sou gorda demais. E como isso aconteceu contigo na infância e como que tu trabalha isso hoje? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu agradeço a isso, porque foi isso que fez eu olhar para o corpo, né? A gente não busca uma formação, eu pelo menos, aí é meu ponto de vista mesmo, né? E eu sei de muitas pessoas que essa é a história. A gente busca uma formação naquilo que talvez nos incomode, né? Então, quando eu falo de corpo, eu falo com muita congruência e com empatia, porque assim, ó, até hoje eu me pego na frente do espelho, às vezes, quase todos os dias, como hoje foi um dia, que eu olhei, eu até comentei lá no grupo, né? Ah, eu acordei com o cabelo desse tamanho, já fui para o julgamento, pareço o Ravengar. O que que eu fiz? Eu usei uma das ferramentas, né? Interessante ponto de vista que eu tô com esse ponto de vista a respeito do meu cabelo. Então, olha, se a gente for avaliar só isso que eu falei agora, em cima da pergunta que tu fez, olha o autoabuso, É, olha a intolerância comigo que eu tive naquele momento, né? Pô, eu tava levantando da cama os e já leãozinhos. queria, tipo, lisa, já queria estar lisa, lisa e linda, né? Tipo, Já queria acordar maquiada com o cabelo top. e da onde que vem tudo isso, né? Da onde é que a gente compra esse julgamento que a gente tem que estar sempre alinhada e perfeita? Até essa questão, trazendo mais um pouco dessa questão do cabelo, eu passei anos fazendo progressiva. Hoje eu já assumi, hoje eu tô aqui com o cabelo todo ele preso, né? Eu saí para atender, cheguei em casa, só dei uma maquiada para poder estar conversando com Sim. vocês. Mas hoje, se vocês forem olharem nas minhas últimas lives aí, vocês vão me ver direto com o cabelo crespo, né? E às vezes com a raiz desse tamanho. E tá tudo certo, porque a gente não tem que estar o tempo inteiro dentro de um padrão, né? É. Isso não. A gente tem muito mais coisa bonita para entregar, né? Só que eu E acho que sabe, antes de. Pode pode falar. falar. Não, pode complementar. Depois eu quero entrar com Eu mais. acho que antes da gente entrar nessa pegada de falar um pouquinho como é que eu me descobri com o corpo, e já trouxe para vocês, já fui para vulnerabilidade de dizer que eu me pego me julgando, sim. E eu acho que é legal a gente falar dessa questão, principalmente porque nós trabalhamos com ferramentas energéticas, né? Com energia, com essas ferramentas que eu chamo de quânticas. Então, antes de mais nada, do meu ponto de vista, e eu não posso dizer que não é do Axis, porque é com que eu mais trabalho, que eu me afino muito hoje. Pode ser que eu escolha algo diferente amanhã, mas hoje é a ferramenta minha que eu mais utilizo, assim, junto com as outras. Nós somos seres infinitos que possuem um corpo, né? Então, a gente está aqui nessa realidade, experimentando tudo aqui, através desse corpinho lindo e maravilhoso que foi nos dado de presente. E aí, o que que acontece? Esse corpo tem uma consciência própria. E aí, para quem é mais cognitivo, mais racional, pode ir para a internet pesquisar. Tem um livro maravilhoso que é A Biologia da Crença, que explica um pouco mais essa parte científica. Todas as nossas células têm memórias, né? E aí tu falou assim, ah, tu comprou coisas da infância. Gente, a gente traz coisas de outras vidas, assim como a gente traz na nossa memória, e entra um pouco de constelação familiar, tudo aquilo que as nossas antepassadas viveram, a gente traz na nossa memória celular.
E isso, se tu pegar um iceberg, é o que está lá embaixo que a gente não enxerga. A gente só sente, a gente repete o padrão. E o que É, que acontece com isso? A gente vai cometendo, sem querer, o tal do autoabuso com o corpo, né? Então, assim, vamos pegar um exemplo. E aí eu posso falar da minha experiência mesmo, né? Abrindo para vocês. Eu tenho uma mãe que, durante a minha gravidez, ela teve muito vômito. Ela passava no hospital fazendo soro, né? sim. E sempre com uma preocupação muito grande de não engordar. Eu me criei com esse espelho, assim, daquela. Ela era rata de academia, né? Então, de pequena, às vezes, lá em Caxias do Sul, nem era aquelas academias grandes que tem hoje, tipo, era academia de garagem, assim, ó. Então, eu saía da escola, minha mãe me buscava na escola, eu ia com ela, ficava lá sentadinha vendo ela fazer. Depois de uma certa idade, eu já acompanhava ela junto. Então, essa questão de imagem é uma coisa que eu já trago de dentro da minha barriga. E isso que eu não sei contar para vocês, o que que aconteceu com as minhas antepassadas, né? Como é que é isso para É elas. verdade. Então, só em pensar disso, toda essa memória que a gente traz dentro da nossa célula, tá na hora a gente ser um pouco mais gentil com os nossos corpíceos, né? É verdade. E Tu depois sabe, eu. Mac, que quando eu fiz a bariátrica, as pessoas dizem, né, Bato, te mutilou. Mas a bariátrica, para mim, hoje eu penso nela, foi uma coisa que não me fez mal. Ela me auxiliou muito. E ela me auxiliou também para eu me autoaceitar. Porque antes da bariátrica, eu usava o cabelo, era alisamento definitivo. Eu odiava o meu cabelo. Eu pintava o meu cabelo direto e reto. Hoje as pessoas olham. A minha mãe me questiona muito. Minha filha, tu é muito mais jovem que eu e tá com o cabelo branco. Eu disse, mãe, mas Eu escuto isso. porque eu disse, mãe, mas hoje a minha identidade é essa. Eu me amo hoje de cabelo assim grisalho e com o cabelo crespo. O meu marido tem o cabelo branco já, né? Ele tem 53 anos e é branquinho. Ele é mais branco que o pai dele. E ele sempre dizia para mim, Vivi, por que que tu não usa o cabelo grisalho? Eu disse para ele, porque não é uma coisa que eu quero ainda. E um dia eu inventei de rapar o cabelo de um lado e eu vi que o meu cabelo estava muito mais branco do que eu imaginava. E aí eu disse para ele, passa a máquina 6 em todo o cabelo e daqui para frente eu vou deixar natural. Então já faz 3 anos aí que eu tô com o cabelo natural, né? E hoje a Como minha pode identidade é melhorar? essa. E eu gosto, eu dei uma palestra do Dia das Mães e as mulheres me olharam e disseram assim, a primeira coisa que elas perguntaram, tá, mas e o teu cabelo branco não te incomoda? O teu cabelo... Oi, Aline, teu cabelo grisalho não te incomoda? A Aline é uma menina que é minha prima, é mais jovem que eu e também assumiu o cabelo branco. E eu acho Uau! tão, eu acho tão Isso tá legal mais isso. comum, isso tá mais comum do que a gente imagina. Essa questão de aceitação de coisas que são coisas tão pequenas diante de toda a riqueza e toda a beleza que a gente tem para ofertar, né? E eu Somos vejo mais que um assim, ó, que cabelinho essa branco. pandemia, né? E eu assim, ó, Deus o livre ir para uma live que nem agora, gente. Eu prendi o cabelo aqui, ó, fiz um pouco e tô aqui falando com vocês. Em outros tempos, talvez eu perdesse uma tarde me arrumando, que eu não ia render para mais nada, para estar com o cabelo alinhado. E talvez quem esteja aqui não ia, se a gente não estivesse falando em cabelo, não ia Nem nem pensa. perceber isso. Talvez o que a gente possa entregar aqui seja muito diferente do que uma imagem de um cabelo alinhado e coisa e tal. Mas tu sabe, Isso é uma Maqui, mas tu sabe que as ferramentas do Axis, elas são incríveis, porque a gente começa a se regenerar de dentro para fora. E até as pessoas brincam, né, que quando a gente entra no Axis e não rejuvenesce é porque algo há de errado com essa pessoa. É um ponto de vista que a gente brinca, né? Porque as pessoas rejuvenescem. É incrível, as pessoas me encontram e dizem assim para mim: o que que tu usa no rosto? E eu fico olhando, eu facelift energético, supressão das células da gordura, sectionist, é o que eu uso assim. hoje. E aí, assim, ó, a gente fala e não tem, né? Tu fala em facelift, eu já fico aqui assim, ó. Porque, gente, voltando para aquela pegada do que a gente estava falando, que a memória tem uma célula, a célula tem uma memória,
e tudo fica guardadinho ali dentro. Então, essas marquinhas de expressões que a gente tem, nada mais são do que pontos fixos, né? O que são pontos fixos? Ah, crenças limitantes que a gente vai juntando e vai fixando no corpo. Que nem tu falou assim, ó. Ah, fez a bariátrica e para ti isso foi um ponto, né, de partida para algo novo e mais expansivo na tua vida. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trazer aqui, ó. Por exemplo, para mim não é leve Botox. Para Maqueles não é leve. Por quê? Sim. Me pela de medo de agulha. Para fazer a vacina eu fui porque eu tinha que ir fazer, entendeu? Por uma questão social, de ir lá fazer a vacina. Porque eu não ia entrar nessa polaridade de não me vacinar, né? Sim. Eu fui por uma razão mais social do que qualquer outra coisa. E porque eu me pelo de medo de agulha. E eu tava lá, as gurias da farmácia que eu já cheguei dizendo, olha, eu tenho pavor disso aí. Daí eu tive que anotar onde era meu endereço e minha mão fazia isso aqui, ó. Então, para mim, por exemplo, fazer um botox não dá. É fora de tá fora de questão isso hoje, né? Não é leve. Por exemplo, eu vejo e não estou discordando, como eu disse, tem que fazer coisas para o seu corpo que é leve para si. Mas o que a gente percebe? Que muitas vezes hoje, e podem ir nas minhas lives, eu tô aqui sem filtro, tá? Tem dias que eu até boto um filtrinho, brinco com os filtros nas lives, mas hoje eu tô sem filtro nenhum. Então, assim, hoje vocês podem ver, eu tenho essa marca aqui bem acentuada, mas ela era muito mais acentuada. Por quê? Porque eu era uma pessoa extremamente. Eu tava sempre assim, ó. E eu sou muito expressiva, então eu falo com as mãos, eu falo gesticulando com os olhos. Aí tu me diz uma coisa, tu vai lá botar uma coisa de fora para dentro, tipo Botox, que a gente falou do facelift, é o que eu vou trazer aqui agora nesse momento. E preenche, né? Fica esticadinha, bonitinha, coisa e tal. Se tu não mudar o padrão de ser braba, de gesticular, de se expressar tanto, o que vai acontecer? O teu corpo vai sinalizar aquilo ali de novo. Então, por que muitas vezes o facelift dá um resultado mais permanente, né? Em alguns procedimentos estéticos. Ou até associando esse processo corporal com procedimentos estéticos, tu tem um resultado mais duradouro. Porque tu tá fazendo uma mudança de dentro para fora. E aí entra essas histórias. Por exemplo, se eu tenho uma crença limitante que está numa marca minha, que eu não sei qual que é, né? Vamos supor que seja uma marca de expressão aqui na testa. E a crença limitante, quando a gente estimula através das barras, e aí pode ser diversas, não precisa ser. Eu estou falando das ferramentas que eu conheço, né? Sim. Mas a gente pode pegar outras ferramentas. Tu trabalha com desprogramação neurobiológica também, né? A gente trabalha com reiki. Qualquer coisa que tu for dar uma energia ou dar um estímulo para a pessoa e deixar o corpo reagir àquilo, tu tá mudando de dentro para fora. Então tu tá limpando. Aí a gente fala das barras, quando tu corre as barras, essa caquinha que tá dentro da tua célula, né? Aí, tem coisas que a gente traz de outras vidas. Tem processos maravilhosos para isso. Tu falou do sectionless. Eu acho que é aquele processo, que é um que eu até tô agora com o curso dele, que é aquele para liberar os sentimentos e emoções sexuais de vidas passadas. Isso. Então, o que tu faz quando tu pega um processo desse? Tu vai usar tuas mãos para tocar no corpo, que tem uma memória, né? E tu vai ajudar ele a liberar, por exemplo, esses sentimentos, essas emoções que estão presas. Quando tu faz isso pode refletir no tônus e reflete muito mais, que nem um processo desses aí, ele reflete da forma que teu corpo vai receber o outro, né? Porque tu limpa aquelas memórias. Então, ele é maravilhoso. Tudo que ele mostra, seja uma ruga, seja um excesso de peso, seja uma dor, ele só faz isso para sinalizar pra gente que alguma coisa não tá funcionando legal ali, né? Exato. E nós estamos aqui falando em processo. Mas eu acho que a gente pode trazer isso para uma forma mais prática para quem está aqui e, por enquanto, não está escolhendo fazer processo nenhum, né? É verdade. Que é a comunicação com o corpo.
Tu sabe que quando eu fiz a sections e a supressão de gordura, eu fiz uma num, eu fiz que nem eu fiz barras e facelift. Eu fiz barras num dia e facelift no outro. E quando eu escolhi fazer as sections, eu fiz sections num dia e supressão de gordura no outro. A Riane, que foi a minha facilitadora, ela diz: faça o exercício dos 21 dias de se olhar no espelho. Eu vou ser bem sincera que eu fiz os primeiros dias e eu chorei muito. Por quê? Porque a gente tem o hábito de se olhar e se julgar. A gente não sabe ainda, não aprendeu ainda a se amar do jeito que é. A agradecer esse corpício que está aqui, porque ele está aqui porque eu pedi ele assim. E ele que faz as coisas por mim. Porque a hora que eu desencarnar, isso aqui apodrece. Então, eu tenho que aproveitar e honrar ele enquanto eu estou viva, se amando, não se comparando com as outras pessoas. Eu não sei se tu vê assim, Mac, como que tu vê essa percepção assim, mais holística da coisa, assim? Na verdade, essa questão da comparação, né? Eu acho desafiadora, porque a gente, que nem eu disse, a gente não sabe quais são as memórias que a gente traz de outras vidas, para quem acredita nisso, e eu acredito, por isso que eu estou falando. A gente não sabe muitas vezes como é que foi a gravidez, né, das nossas mães. A gente não sabe como é que era essa questão de corpo para essas mulheres. E aí, puxando um pouquinho para a pegada das mulheres, e aí eu posso falar por mim que sou mulher, eu percebo que para mulher, homens têm outras demandas que a sociedade exige, mas essa demanda de corpo, eu percebo que é muito forte nas mulheres, né? Que a mulher tem que estar sempre perfeita, e aí a mulher fica se cobrando, né? De estar sempre com aquela aparência maravilhosa, e ao mesmo tempo, o quanto isso nos afasta do nosso corpo, né? E aí tu falou de uma coisa maravilhosa e muito simples, que qualquer um pode fazer, que qualquer um que está nos escutando aqui pode fazer, e é dica de ouro, né? Vai para frente do espelho, se olha e busca o que tu vê de bom. Vai fazendo esse treino de parar de focar. Ok, acontece que nem eu disse hoje. A primeira coisa que eu olhei no espelho, assim, peguei minha escova de dente, e aí eu tenho meus post-it para começar a fazer os meus processos verbais, né? Antes de eu olhar para o post-it, eu olhei o cabelo assim, ó, amassado. Meu Deus, eu pareço um Ravengar. Tipo, e aí tu para e pensa, com tanta coisa na vida, e o cabelo, e não tá tudo certo, gente. Eu recém tinha levantado, como é que eu queria que o cabelo tivesse? A não ser que eu dormisse com o cabeleireiro do lado, né? Pra eu tá abrindo os olhos e ele tá ajeitando. E ver Só como que isso é isso, forte, né, Mac? Porque quando as pessoas querem mudar de vida e não conseguem, a primeira coisa que elas mudam é o cabelo. É a exatamente. primeira coisa que a mulher busca mudar quando ela não consegue tomar as decisões, tomar a rédea da vida e fazer as escolhas dela e não colocar a culpa no outro, ela vai lá e muda o cabelo. Como se mudar o E muito, cabelo vai mudar toda a vida dela. mas muitas vezes, e aí eu percebo que funciona da seguinte maneira, às vezes quando uma mulher muda radicalmente o cabelo, também está informando que ela está pronta para outras mudanças, né? Ah, exato. Pode ser um ponto de Tem, partida que nem a bariátrica foi para mim, né? Muitas vezes a pessoa usa exatamente. isso. E isso do corpo, assim, ó, eu vou dizer para vocês com toda honestidade, faz 18, em agosto eu acho que vai fazer 19 anos já que eu trabalho com fisioterapia. E trabalhando com a questão de corpo e me cuidando, coisa e tal. E eu só fui aprender a amar de verdade meu corpo com o Axis, a partir do facelift. E a A primeira facelift consciência, é minha menina dos não, olhos. não adianta, né? Isso eu não sei, eu acho que vocês mitizaram de mim, porque quem fez a classe comigo é a mesma coisa. Porque o facelift, a gente pega, é porque ele nos empodera mesmo, né? Verdade. A gente, no momento que tu para de se julgar, que o facelift te ajuda a fazer essa limpeza, né? A gente começa a acessar potência, né? Então a gente se empodera por acessar nossas potências. A gente percebe que a gente é muito mais do que uma ruga, do que um cabelo pintado, e aí a gente voa. Os seres infinitos voam, né? E tu sabe, Mac, que eu percebo bastante diferença também quando aplico o facelift em homens, porque eu tenho 3 homens em casa, né?
E quando eu faço barras neles, eu sempre aplico o facelift. E é incrível ver, eles não se percebem, mas a gente começa a ver que eles também se empoderam, porque não é ferramenta só para mulheres, né? É para o todo. E tu tava falando do facelift, da questão masculina. Eu não tenho tanta experiência com homem, mas dos poucos que eu apliquei facelift, eu notei assim uma assertividade de comunicação absurda. Então é como se parasse de julgar, né? Quanta coisa a gente tranca aqui na garganta e aí volta a história da memória celular, das informações que a gente dá. Então, quando tu faz um facelift, que tu toca com gentileza, porque eu acho assim, ó, que a grande pegada aqui, quer ter um bom relacionamento com o teu corpo, se trata com gratidão e gentileza. Se vocês conseguirem fazer essas duas coisas, essa live já valeu. É verdade. Já E dá para outra encerrar a coisa. live aqui. Né? E outra. Se tu começar a se tratar com gratidão e gentileza, a gente já é muita coisa, né? É. Tu sabe que E aí eu hoje, percebo isso. hoje os meus processos em coach, eles não estão mais engessados somente no processo. Por que que eu vejo? Muitas vezes o próprio coach se bota a meta e ele se sabota, mas se sabota por crenças. Então eu utilizo, quando a pessoa chega aqui, eu já sinto a energia dela, eu já digo, hoje nós não vamos fazer coach, hoje nós vamos fazer uma das terapias, e aí eu me conecto com o corpo para ver o que que aquele corpo necessita naquele momento. Porque assim, está sendo transformador, porque as pessoas mesmo me dizem, nossa, Vivi, hoje eu vejo as coisas de outra forma. Aqui a colega colocou, a Patrícia, sim, passei por isso 2 vezes quando escolhi mudar o cabelo, foram 2 mudanças radicais, o meu viver deixar para trás o que não me fazia feliz. É isso aí, gente, e assim, ó, no primeiro momento, de repente, que tu vá te elogiar, que tu vá ver o que tu tem de bom, vai até soar para ti um pouco estranho. As primeiras vezes vai soar desconfortável. Mas continue, porque não é o outro te amar, é tu te amar primeiro como tu é. É tu entender e ser grato à potência que tu é. Mac, e aí e as dicas assim de como se relacionar melhor com o corpo? Além Pois dessas então, dicas de né? ouro que tu tá dando. Que nós, né? Eu acho assim, ó, e aí tu falou uma coisa, eu vou falar da minha experiência, tá? Com cair no mundo do ar. Eu tinha um projeto com uma outra pessoa, a gente criou um método de autocura. Então a gente trabalhava muito isso de consciência corporal, daí eu tinha uma pegada mais de fisioterapeuta, né? Mas já usando ferramentas energéticas, porque já conhecia, já estava engajada na constelação familiar. Então a gente aprende até isso, a honrar o próprio corpo, né? Então vamos. Vive, caiu? Tá aí? Não, tô aqui. Deu uma Ah, trancadinha. ficou preta a tua tela para mim. E, e aí, assim, ó, o que a gente via quando a gente fazia exercícios de consciência corporal? As mulheres lindas, do meu ponto de vista. Eu olhando de fora e vendo assim, ó, com perdão da palavra, uns puta mulherões. E elas sem coragem de olhar olho no olho num espelhinho. Quando eu percebi isso, eu voltei, né? Tipo, tá, por onde é que a gente pode começar? Vamos começar com a conexão com o nosso próprio corpo, então, né? Dica de ouro. Pra ti tá difícil ir pra frente do espelho? Faz deitada. Abriu o teu olho, bate no timo. Primeira coisa, quando a gente bate nessa glândula aqui e pede pro timo se ativar, a gente já está avisando o corpo. É como se a gente estivesse dizendo um olá pro corpo. Oi, corpo, sei que tu tá aí. Então, como seria a gente começar de manhã cedo com esse detalhe? Bate no timo, agradece teu corpo por estar ali contigo. Agradece teu corpo por poder ter a percepção da temperatura, né? Por poder enxergar. Começa assim, então, se tu não consegue ainda ir para frente do espelho. Como seria tu te tocar, né? Te dar um abraço de manhã, dando oi pro corpo. Oi, corpo. Mais um dia pra gente. E aí,
como eu trabalho com Axis, vamos para as perguntas, né? Corpo. O que se requer hoje? O nosso corpo, como tem toda a memória, ele também tem todo o conhecimento. Ele é dessa realidade. Ele sabe o que ele precisa vestir, ele sabe o que ele precisa comer, ele sabe o que vai ser bom para ele, o que vai ser contribuição para ele assistir. E eu vi uma coisa, eu não vou saber dizer aqui, de que de repente tu saiba. É um texto que girou muito pelos grupos de WhatsApp, esses de expansão de consciência, de uma pessoa comentando que ela percebeu que as pessoas que eram um pouco mais robustas, mais gordinhas, né, cuidam muito do cabelo, olham para o corpo. É como se só tivesse da cabeça para cima. E esse texto me chamou muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tenho... Se vocês forem no meu banheiro, no mínimo, vai ter uns 6 jogos de shampoo diferentes. E máscara para cabelo. Então, porque eu tô sempre cuidando muito do cabelo. Hidratante eu tenho, mas eu nunca tinha... Eu não usava ele do jeito que eu uso depois que eu li esse texto. Porque daí no mesmo texto ela diz, como seria então tu pegar o hidratante e quando for passar com presença. Tu não precisa elogiar, né? E aí tudo bem, se tu vai julgar que tua pele tá isso, tua pele tá aquilo, já vai para agradecimento. Porque onde a gente agradece, a gente não julga. Então, pensou em dizer, ai, tô com uma celulite aqui. Ai, perna, gratidão pela tua função, né? Tu me carrega para tudo que é lado. Então, vai passando creme e vai fazendo esse toque com gentileza, com amorosidade. Quem sabe começa por aí, né? Ao invés de ir para frente do espelho, se de repente está muito difícil, está desafiador, ainda está desafiador olhar olho no olho. Mas assim, ó, eu acho que uma semana tocando no timo e buscando agradecer coisas no teu corpo, com certeza tu já vai conseguir ir para frente do espelho e enxergar coisas boas. E claro, gente, que nem eu falei, eu trabalho com essas ferramentas, eu trabalho com 58 processos corporais do Axis. Eu troco toda semana aqui com as minhas alunas. Eu troco com toda semana eu troco aqui com as minhas alunas. Eu trabalho na geriatria, eu atendo meus clientes com os processos. Então, e quando a gente está aplicando no outro, a gente também está recebendo. E mesmo assim, eu me julgo. E tá tudo bem. Eu não posso me julgar e pensar, ai, me julguei, o mundo acabou. Não, que nem hoje de manhã. Eu falei da história, né, do cabelo. E fui lá pro grupo, contei pras gurias e disse assim, tá. Hoje, para tudo que vocês tiverem de julgamento, seja com vocês ou com os outros, interessante ponto de vista. Isso é uma ferramenta do Axis, que quando a gente fala que é só um interessante ponto de vista, quer dizer o quê? É só um ponto de vista. Tipo, pega as mulheres da Renascença. Elas eram gordinhas, volumosas, cheias de curva. E elas não eram as musas inspiradoras do Da Vinci? Verdade. Então, qual era o ponto de vista da época? Que aquele corpo... Nós passamos pela aquela fase assim da mulher fiapo, né? Que a mulher tinha que ser um fiapo. Teve muitas mulheres muito pro meu ponto de vista, era demais aquilo. Parecia realmente, né? Sem curva nenhuma. Esse não é isso aí é mutilar, né? É cometer abuso com o corpo feminino. Né? Porque a mulher veio com as curvas, com objetivos, né? Não é à toa que a mulher tem um pouquinho mais de homem. Então, assim, sabe ó, o que a Patrícia, no momento... o que a Patrícia comentou ali, né? Que todo gordinho tem um rosto bonito, tem um sorriso bonito. Por muito tempo eu ouvi isso. Ai, Vivi, como tu tem um rosto bonito e o sorriso bonito. E é interessante porque quando eu era pequena, as pessoas me diziam para minha mãe, bota pedra nos bolsos dela porque o vento vai carregar ela. Porque eu era um fiapo. Eu era a Olivia Palito. Então eu fui comprando aqueles julgamentos. Depois de um certo tempo, pelas emoções e por vários fatores da vida, eu fui engordando e quando eu vi, nossa, eu estava ultrapassando o meu limite, né, da saúde. E o quanto tu fez isso porque tu comprou também o julgamento, né? Ah, eu sou um fiapo, então eu não tô servindo, porque a gente tem mais isso ainda. Nós temos essa característica de querer pertencer ao grupo. Aceito, né? Então, eu tô sendo, tipo, não deixa de ser um bullying, né?
Hoje a gente chama de bullying, que faziam com maior tranquilidade. Então, o que que tu fez? Tu foi comprando aquilo ali e foi guardando na tua memória. E chegou o E momento que agora, tu, então tá, né? e agora me caiu uma ficha muito grande de aceitação, veja bem, com todo conhecimento, agora caiu uma ficha. Que eu era tão fiapo que eu não me enquadrava nem na família da minha mãe e nem na família do meu pai. E o que que eu busquei? Equilíbrio. Então, vamos equilibrar, eu tenho que ser parecida com alguém, né? Então, isso é incrível que a gente vai comprando pra gente. Por isso que no início da live, a Mac trouxe muito. Não compre os nossos pontos de vista. Tem que fazer sentido e ser leve para vocês, porque de repente o que a gente está falando aqui não seja. Pode ser que seja, e pode ser também que não seja. E tá tudo bem. A gente tem que buscar o que que faz sentido para nós. E quando eu fui buscar o Axe, eu E, estava nesse limiar de querer saber como as coisas funcionavam, né, Maqui? e eu acho assim, ó, que. Aí tu falou aquele negócio do rosto. Sabe o que que eu escutava quando pequena? Olha só o que eu escutava. Ai, tão bonita de rosto, que pena que é gordinha. Eu escutava isso quando criança, de familiares. Ai, olha só, tão bonita de rosto, que pena, né? Não para de comer. Então a gente vai comprando isso, né? É. E como é É importante a inconsciente, gente, gente. é, e como é importante a gente cuidar nossa linguística com as crianças. Porque às vezes a gente fala uma coisa que fica gravada no inconsciente dela e vai disparar gatilhos depois que ela nem sabe, que é o que a gente passa hoje, os gatilhos mentais, né? E tá tudo E bem a se eu quero questão do ser cheinha, e comportamento, tudo bem se eu quero ser magrela. né? É aquela história, hoje eu vejo assim, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo pelo meu sobrinho, que às vezes a gente tá lá, e a mãe dele tem essa pegada, assim, eu acho maravilhosa, que às vezes a gente comenta, alguém diz, ah, ele vai ser não sei o quê, ele vai ser não sei o quê, e aí, tipo, ela mesmo brinca, ele tem que ser feliz, É, né? Ah, e aí e eu acho que é bem isso aí, né? Chega de a gente querer botar os corpos, porque no momento que a gente pega um corpo que por alguma razão ele está se apresentando de uma forma, e a gente quer moldar numa forma de uma caixinha para entrar na. Tem um livro maravilhoso que eu acho que é do Augusto Cury, que é A Ditadura da Moda. Não, acho que. Ai, gente, eu vou ficar devendo se alguém quiser, depois eu tô com eu tenho esse livro. Eu trago um título para quem quiser ler. Eu acho que é A Ditadura da Moda. Que eu acho maravilhoso isso, porque o que é uma ditadura, né? Tu tem que ser desse jeito. E isso a gente chama de abuso e autoabuso. Então, desde pequeno, quando a gente obriga, por exemplo, e não é por gosto, às vezes é por amor que as pessoas fazem isso, né? Então, desde aquele momento que tu tem um bebezinho e que tu fica acordando ele para mamar de tanto em tanto, sem esperar ele chorar, por exemplo, para pedir um mamar, já é um abuso, né? Porque o corpo sabe a hora que ele precisa comer. exato. E tu E a sabe ali, ó, mesma coisa. a Nath se identificando com o que a gente falou do rostinho bonito, a Nath até falou, ah, eu sempre fiz dieta pelas pessoas e não por ela. E o que que acontece? Quando eu começo a fazer pelo outro, eu vou sempre voltar àquele corpo que era. Porque eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo para ser aceito. A Aline colocou ali, ó. Eu estou tentando tratar todos os gatilhos que plantei nos meus filhos, claro que era inconsciente, mas as pessoas feridas ferem pessoas. É exatamente isso. E a gente E faz tá o tudo melhor que a certo, gente. né? O que a gente tem que ter é não se culpar, não se julgar. A gente fez o melhor que podia fazer naquele momento com os recursos que a gente tinha. E agora E é um novo processo. Tá tudo bem. no Axis a gente diz, né, Vivi, a cada 10 segundos uma nova escolha. É que nem eu disse pra vocês, hoje de manhã eu me peguei julgando. Para mim é importantíssimo. Eu fui para uma ferramenta do interesse. Olha que loucura, né? No dia das lives sobre corpo, que eu tenho duas hoje. Me peguei julgando. E aí, e foi muito automático. E daí eu já vou pro grupo, que eu adoro dividir minhas experiências, porque vira e mexe, alguém tem alguma coisa ali que tá conectado também para falar a respeito. Exato. Aí, o que que eu fiz? Eu não fiquei me julgando mais porque eu estava me julgando, né? Indo pro errado de mim. Não, tá, então o que que eu tenho aqui? A minha ferramenta, interessante ponto de vista, vou usar, interessante ponto de vista. Nem que eu repita 50 vezes sem acreditar naquilo, porque lá pelas tantas,
Meu cérebro Vou vai entender acreditar. que aquilo é só um interessante ponto de vista. Isso não é cognitivo, gente. Isso é energético. Para quem não tem nenhuma ferramenta dessas, né? Gratidão, então tá. Ai, meu cabelo tá desse jeito. Ai, mas gratidão, né? Tive uma noite de sono tão boa, né? Cheia de coberta que o cabelo chegou a amassar. Então, busquem a energia da gratidão em alguma coisa. Porque no fazer isso, tua frequência já aumenta, né? Aumentando a frequência é uma gentileza que tu tá trazendo pro teu corpo. E eu não, volto a repetir, não tenho filhos, mas convivo com muita gente. E eu acho que como pessoa, posso fazer isso para contribuir com as pessoas que me cercam, né? Que me acompanham. E quem é mãe, pensa só. Ah, tá, cometi esses abusos com meus filhos. Tá, mas e hoje? O quanto tu pode te amar? O quanto tu pode ser gentil contigo para dar esse exemplo? Não existe prova de amor maior do que o exemplo. Então, assim, ó, coisa bem linda se daqui a pouco tu puder daqui para frente do espelho, fazer essas brincadeiras e convidar teus filhos para fazer isso, né? É uma gentileza em dobro, né? Porque tu vai estar mudando e já tá criando um hábito também em quem tá ao teu redor. Então, sempre é hora, né, Vivi? Sempre é hora de mudança. Exato. E é importante Ai, a gente mostrar vulnerabilidade, né, Maqui? Ser vulnerável, tá tudo certo. Eu sou vulnerável, tu é vulnerável. As pessoas acreditam que por a gente ter um conhecimento e uma consciência, a gente é perfeita e a gente não é. A gente é vulnerável, a gente tem medo, a gente se julga. Só que a cada 10 segundos a gente tem uma nova escolha e cai na consciência mais rápido. A gente não fica naquele processo de looping, se culpando e se julgando. A gente, opa, aqui eu tenho que melhorar, vamos embora. E tá tudo certo. eu acho que assim, ó, se a gente tem uma vantagem, a vantagem de estar com as ferramentas em prática por trabalhar com elas e por estar sempre estudando, né? E isso é uma coisa acessível para qualquer um, né? Quem não tem hoje vontade de fazer um curso de Axis, por exemplo? Quem não está no momento que escolhendo pagar por uma sessão de Axis, vai para o YouTube, tá assim, ó, de live, falando sobre isso que eu e a Vivi a gente está trazendo aqui hoje. Olha quantas ferramentas a gente já passou aqui, né? A questão de trabalhar a gratidão, do timo, de tratar o corpo com mais gentileza, né? De se olhar no espelho, processos verbais também, só de tu fazer perguntas, né? E aí eu acho que é legal a gente trazer isso também, né, Vivi? É, A questão de perguntar para o corpo. e a gente ser essência, né, Nath? Da gente se aceitar como a gente é. Sabe por que eu digo isso? Quando eu vim da PNL, eu vim muito regradinha. Isso é importante a gente falar. Eu vim muito numa caixinha do que tinha que ser feito. Tinha que ser feito A, eu tinha que agir assim, eu não podia. E aí, esses dias participei de um treinamento que eu já havia feito na PNL, e o treinador, numa das reuniões de equipe, me chamou a atenção. Ah, tu não pode dar essas gargalhadas, tu não pode ter expressão facial. E eu disse para ele, cara, hoje eu não aceito mais ser abusada. Eu sou eu na forma que eu sou. E se para ti não tá bom, ok, tu é o dono, tu é o treinador, né? Mas para mim não faz mais sentido eu viver dentro da caixa como as pessoas querem. E isso dá um embate, porque a pessoa ficou sem saber o que ia me responder, porque eu nunca havia respondido assim. Mas é muito importante a gente não deixar as pessoas abusarem da gente e nem a gente abusar das outras pessoas. Porque hoje eu digo, eu escolho ser gentil com as pessoas. Eu escolho ser amorosa. Ver as pessoas, ok, tá tudo certo o jeito que ela pensa. Se o meu jeito é diferente de pensar, Travou, tá bom? travou um pouquinho, mas deu para te entender. Eu acho assim, ó, que cada um sabe de si, né? Que nem eu disse, no início eu já disse. Eu, por exemplo, Botox não dá, por causa das agulhas, não dá. É mais forte do que eu. Para ti, eu conheço muita gente que fez essa cirurgia bariátrica e ficou muito mal depois, né? Entrou em depressão porque não trabalhou também o emocional. Acho que o emocional é fator decisivo, né? Não adianta uma reeducação alimentar. E aí é uma informação que eu estou dando como leiga, né? Mas eu trabalhei na parte da Santa Casa do Dom Vicente Scherer
com pós-bariátricas. E aí a gente via muita gente arrependido, mas porque emocionalmente ainda estava pensando como uma pessoa que come mais, entendeu? E aí depois não pode, porque se tu comer mais, tu passa mal, tu pode falar melhor do que eu e diz o que eu tô dizendo. Então, assim, ó. E é uma coisa agressiva. A gente tem que escolher quando, ok, o teu corpo está permitindo. Na época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas ela não fez mal para mim. Porém, é uma coisa que eu vou ser regrada pro resto da vida. Porque se eu comer fora, eu vou botar para fora. Então, hoje eu tenho que ser muito mais regrada do que eu era antes. Mas tá tudo bem, foi a escolha que eu fiz. E hoje eu me compreendo. Mas as pessoas que fazem, sim, tem que se tratar psicologicamente, porque o gordinho é gordinho na cabeça, ele não é no corpo. E aí, volta que o nosso corpo tem uma consciência e tem uma memória. Então, a gente volta lá para aquilo que a gente falou bem no início. Então, assim, ó, para quem de repente está dizendo assim, o que essas loucas estão falando em perguntar para o corpo? Gente, perguntem. E quando eu falo em estado de presença, que eu bato muito que tudo parte do estado de presença, e eu trabalho muito relaxamento para isso, porque eu também já me pego ainda muito no piloto automático. E aí eu tenho que puxar os freios. E aí o que acontece? As doenças também. A gente está falando aqui muito de questão da aparência, porque a gente trouxe a questão do facelift, né? Que faz todo esse trabalho de julgamento. Mas a maioria, e aí eu posso falar como fisioterapeuta, chegou um ponto que eu estava ficando triste. A palavra era essa. Porque, poxa, eu atendia pacientes 4, 5 anos já, né? Pacientes assim, idosos. 4, 5 anos, e todo dia eu ia para lá, ou eu tratava a dor de uma forma paliativa, com calor, né? Com uma mobilização, ou trabalhava com exercício, com alongamento e muita dor, né? Tu pegar um corpo ali e uma coisa que está encurtada por alguma razão e tu ir lá e alongar, sim, na minha profissão a gente tem que fazer isso, senão atrofia. Porém, tu fazer isso, de repente, segunda, quarta e sexta no paciente, chega uma hora que eu acho que ele te odeia, né? Se ele já partiu daquela coisa de não estar consciente que sem aquilo ele não se mantém, ele passa a te olhar como um demônio, porque, poxa, tu chega só para fazer ele sofrer. E foi aí que eu comecei a dar mais importância e dizer, não, eu tenho que buscar alguma coisa a mais, porque esse corpo não é só isso. Aí já tinha toda aquela visão da constelação familiar, que às vezes é coisa que a gente traz da família, que compra para essa realidade, até a questão de doença. Quando eu entrei no Axis, que eu descobri que existe processo para tudo, tudo que tu imaginar, existe um processo para aquilo. E que tu consegue liberar, às vezes, energeticamente, o que causa rigidez. Eu não sei o que é, né? Não é racional. Tipo, às vezes eu não sei o que é que tá causando a rigidez. Mas, tipo, pegando um processo ripedes posicionais. Foi um processo muito zen em cliente rígido e com contração. Eu só ia lá, então a gente dá um comando, né? Toca onde tem que tocar e fala algumas coisas. Tipo, tu pede, né? De alguma maneira para liberar os ripedes posicionais que estão gerando aquela contratura. A gente não sabe o que está gerando. A gente simplesmente dá um estímulo gentil com a mão e faz um comando para o corpo. E é o corpo que vai levar essa energia, que vai ativar essa energia. Isso não passa pelo nosso cognitivo e nem no do paciente. Às vezes, conforme o paciente que está na nossa maca, diferente desse geriátrico que eu atendo, vem na hora, né? Às vezes, tu tá lá trabalhando uma rigidez no joelho, cai um processo, tu faz o processo e o paciente cospe a informação, né? E tá tudo certo, só tá trazendo, tá verbalizando uma coisa que tá liberando. É mágico isso, né? E isso é o nosso corpo, essa autocura. E é lindo a gente poder ter isso e aceitar, né? E, Má, que a gente tá com 54 minutos de live, passou, ó, voando, foi super leve. Eu quero que tu deixe uma dica Muito de rápido. ouro. E, gente, para quem não segue a Má, siga e conheça o trabalho que ela faz, siga e conheça os processos que ela faz.
Então, Maqui, uma dica de ouro, assim, que tu acha, com todas essas dicas que tu já deu, o que que tu acredita que é essencial para as pessoas hoje, para um relacionamento com o próprio corpo? Eu acho que a comunicação, perguntar para o corpo. Não tem como não falar isso, né? Trabalhando com essas ferramentas. O teu corpo sabe. Não é cognitivo, não é pra gente, pro nosso racional. O teu corpo sabe. Então, assim, ó, pergunta pro teu corpo. Começa perguntando. Levantou de manhã, às vezes até uma. Eu vou dar um exemplo de dor, porque agora com o inverno aumenta muito, né? E a gente está Sim, num período de pandemia onde as pessoas estão mais tensas. Então, a tensão muscular, ela reflete no corpo. Então, uma dica de ouro, assim, tá com uma dor ou um desconforto, às vezes que a gente não sabe nem o que que é, pergunta pro teu corpo, em primeiro lugar, se é dele aquilo. Porque às vezes a gente compra, a gente tem assunto aqui para mais uma live, mas é rapidamente. verdade. Às vezes a gente compra o que é do outro. Os nossos corpos são meio esponjas, eles vão absorvendo toda a energia. A comunicação é energética entre um corpo e o outro. Então, assim, ó, pergunta pro teu corpo. Se vier aquilo, isso não é meu, devolve pro remetente. Isso é uma ferramentinha do Axis. Se for tua aquela dor, pede pro teu, agradece teu corpo. Isso eu uso muito com o paciente, com os meus grupos de Direto. relaxamento direto também. Agradece. Corpo, tá? Qual é a consciência que se requer aqui? Tu tá me sinalizando essa dor. Mas qual a consciência que tem aqui atrás? Como a gente falou, o corpo tem memória celular, né? Tem uma memória ali dentro. Se é comprada, se veio de outra vida, não interessa agora. Só de estar corpo, qual é a consciência que se requer aqui? Tu pode liberar isso de uma forma mais leve? Gente, eu sofria muito de enxaqueca. Claro que com as ferramentas, fazendo barras, com os processos, isso ajuda. Mas a comunicação, às vezes, tu só saber que aquilo não é teu e liberar, teu corpo É sabe. O incrível. corpo sempre sabe, né? Tu Eu sabe, acho que é isso. rapidinho aqui, quando eu cheguei da classe de barras da MAC, o meu marido estava com uma dor de cabeça insuportável, ele estava deitado. E eu disse, peraí que eu aprendi uma ferramenta. E ensinei ele. Ele disse assim para mim, depois de um minuto, ele disse assim, tu sabe que sumiu? Ele disse, isso é incrível. Hoje ele usa a quem pertence isso para tudo. Tudo que ele sente, ele usa para a quem pertence isso. Então, gente, são dicas de ouro. Querem conhecer mais de Axis, querem conhecer mais de processos corporais, corram as suas barras, façam processos corporais, conheçam esse mundo de infinitas possibilidades. Tem uma galera aí do bem fazendo isso nas redes sociais, a Mac, eu, a Patrícia no Rio de Janeiro, a Josi daqui a pouquinho que vai estar fazendo classe. Então, se permitam viver, porque as barras a gente tem que viver elas para a gente entender o que, que significa barras de Axis. Concorda, Mac? Sim, é aquela história, não é para o nosso racional. Tanto que foi assim que eu e a Vivi a gente se conheceu. Eu estava no meio de uma live, depois ela me procurou e já emplacou 2 classes e está aí, ó, virando facilitadora em menos de um ano. Então, não dá para a gente dizer que isso é cognitivo. Verdade. Assim, ó, olhou para nós aqui, quem for assistir essa live depois, pensou em alguém que alguma coisa que a gente falou pode ser contribuição, manda essa live para a pessoa, né? Quem quer conhecer mais sobre processos corporais, eu vou estar depois no Mulheres que Fazem, falando mais direcionado para isso, para os processos corporais. E toda quarta-feira um informativo, assim, né? Também a gente não dá muita explicação do processo, mas larga um informativo a respeito de quantos processos existem, né? Porque, como eu falei, tem processo de se Verdade. imaginar, né? Então, E o que mais é é possível só que a gente escolher. ainda não considerou. Mac, gratidão. Tem assunto para mais umas 300 lives esse ano. Porque a Ah, gente eu vai escolho, me fazendo. chama que eu tô. Bora lá. Então, gratidão. Gratidão a todos que passaram por aqui, aqueles que ainda verão essa live. Então, fiquem bem, fiquem na paz e que o que mais é possível que a gente ainda nem considerou, tá bom? Beijo e gratidão, Beijo. Mac. Eu que agradeço todo mundo, a ti também. Beijo.